De volta com o programa Ela na Rede. Bom dia, bom dia, bom dia mais uma vez para você. Uma terça-feira linda, dia 8 de setembro de 2020. Calma, gente, tá acabando, né? Tá indo. Estamos indo pro final desse ano, que se Deus quiser, né? 2021. Opa, pera ainda, diretor, pronto. Aê, pronto. Olha aí, o diretor tá falando assim, seu colar está em cima do microfone, querida, ninguém tá discutindo. Tá tudo bem agora, né? Tá ótimo. E aí, gente, tudo bem? O programa ao vivo é assim mesmo. Sabe o que está aparecendo na sua tela? É o QR Code do nosso WhatsApp aqui da Rede TV Rondônia. Olha que legal. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e abrindo o link você vai direto para nossa conversa, bater um papo aqui, ó. Manda um oi para mim, um bom dia, participa do programa, participa aqui da nossa discussão do dia. Vamos começar a conversar agora sobre essa questão do Setembro Amarelo. Por que será que ele é amarelo? Por que será que tem essa questão aí da valorização da vida? Você sabe, né? Vamos conversar sobre isso? Hoje é terça-feira, é um dia de utilidade pública. E quando a gente fala utilidade pública, na minha opinião, eu quero discutir assuntos úteis que podem sim agregar na sua vida, inspirar você e fazer você viver de forma melhor. E por isso, nada, né, melhor do que a gente receber aqui duas super psicólogas, olha, especialistas nesse assunto, então, de vida, de valorizar e também de inspirar. Vou apresentá-las para você. Tatiane Dornelles, bom dia. Muito obrigada, Jana, pelo convite. Agradeço. Acho que é muito importante a gente falar sobre tudo isso. E Viviane Barroso, bom dia. Bom dia, Jana. Já esteve aqui com a gente, vocês são lá da Conhecer, né, a clínica. E as meninas até que falaram comigo, né, a Vivi que falou, Jana, vamos falar do Setembro Amarelo. Eu falei, sim, preciso, quero. Já ia atrás, né? E aí foi muito legal que teve, então, essa conexão. Tava querendo e ela já veio. E vamos conversar sobre vida, então, né? Vocês, antes mesmo da gente começar o programa, me deram esse despertar. A psicologia, a terapia, ela é algo preventivo, né? Então, quando a gente pensa que a gente investir em nós mesmos, investir nisso, em viver melhor, uma qualidade de vida melhor, eu estou prevenindo doenças de todos os tipos, né? Quem pode começar a falar? Pode ir. Por favor. É verdade, a gente trabalha sempre com prevenção. Acho que toda a área da saúde, né, a gente entra com a prevenção. Tanto com exercício físico, com uma alimentação, uma nutrição, né? E a psicologia também não é diferente, a gente sempre trabalha com prevenção. E é engraçado você falar isso, porque ó, a gente tá vindo, toda segunda-feira no programa é dia de saúde. Então a gente tá vindo falando de prevenção a pandemia inteira. Porque não adianta a gente só pensar em doença e a gente só pensar em como tratar. Então eu poderia estar aqui só falando, olha, se você tá com dor de cabeça, é bom um remédio tal, é bom... Não, a gente tem que pensar em como não ter a dor de cabeça, né? Então em ter bons pensamentos, em levar uma vida mais leve, em se alimentar melhor. A semana passada foi dia da nutricionista, a gente falou sobre isso aqui. A gente trouxe também uma fisioterapeuta que trabalha com alinhamento de chakras, olha só que legal. E aí ela tem toda essa terapia também. Você entender que o interno e o externo estão todos conectados e ambos se influenciam. E isso é o tal do equilíbrio, né, Viviane, que a gente precisa achar. Ela tem sido vista, mas por muito tempo a saúde mental foi negligenciada. E aí, como campanhas como essa que a gente vai falar hoje, que se evidencia também como a psicologia pode prevenir, né, grandes perdas aí para a família, dos nossos amigos. Então, eu fico muito feliz que hoje a psicologia ela tem sido falada, tem sido vista. Então, vocês acreditam que está mudando essa consciência coletiva de que, não, eu vou procurar o psicólogo só quando não tiver mais jeito, quando eu já estiver ali, de repente vou usar essa expressão que eu nem gosto muito, mas que muita gente usa, que é, o fundo do poço, e aí eu não sei mais o que fazer, então tá bom, agora eu vou. E está mudando isso, na opinião de vocês? Na minha opinião, sim. Com certeza isso está mudando. Eu atendo adolescentes e essas pessoas que chegam para mim, elas já chegam sabendo qual é o papel do psicólogo e a importância. Muitos já pedem para os pais. Eu preciso ir para o psicólogo. E muitos pais respeitam esse movimento, sabe? Deixa eu levar o momento do meu filho se conhecer, da minha filha se conhecer. Então, eu acredito muito que isso já esteja mudando. Eu acho que quanto mais velho,
tem muita gente que tem mudado essa opinião, mas às vezes é uma estrutura mais rígida, sabe? Mas essa galera mais nova, assim, já sabe bom, né? esse movimento. Nossa, é muito incrível. E aí a gente fala de uma geração que tá vindo, né? Porque se um adolescente já tem uma consciência de que sim, eu preciso tratar minhas emoções, os filhos, né, os netos, talvez já vão vir também com isso e aí vai ser mais fácil, né? Porque chegando uma pessoa num consultório hoje com 50, ele já tem ali uns padrões mais enrijecidos, como a Tati disse, e uma pessoa mais jovem é mais fácil a gente levá-la, né? É assim, Vivi? Sim, sim. A gente fala muito de experiência, né? Aham. Quando eles são mais jovens, a gente consegue ali propor novas experiências, novos repertórios para que essa criança, esse adolescente possa viver. Nos adultos, como eles já vêm com uma ideia pré-formada, é um trabalho mais intenso, mas não que não dê resultado. Dá e dá muito, Entendi. né? Mas dentro da terapia, a gente visa muito essa relação. Então, quanto mais você confia em mim, Jana, mais você vai estar proposta às intervenções. Sim. E aí, melhor o resultado. Muito bom. E quando a gente está falando de Setembro Amarelo, eu tinha a impressão de que foi escolhida essa cor amarelo. Eu não sei se é porque eu gosto muito do amarelo, minha cor preferida, mas amarelo para mim significa o sol, o dia, a vida, né? E aí, vocês já me contaram uma história. Existe um porquê do Setembro Amarelo, né, Tati? Isso existe. Eu já sou o contrário, Jana, não gosto de amarelo, acho que não combina comigo. Eu acho que não, viu? Você ficou linda com essa parede amarela atrás aí, ó. Assim, só amarelo, acho que não. Entendi. Mas sim, tem uma história, não é do nada, não foi inventado isso, né? Uhum. Foi um garoto nos Estados Unidos, Mike, que tinha habilidades manuais, ele reformou um Mustang amarelo e pintou de amarelo, né? E logo em seguida ele acabou cometendo suicídio. E ele era conhecido por esse carro amarelo, então É, a cor e amarela virou ficou isso, um virou uma símbolo pra campanha, ele. né? Por isso. Então, eu vi que muitos lugares repetiram essa campanha do amarelo em homenagem ao Mike, entendeu? Entendi. Lá, quando aconteceu com ele, os Em amigos 94. usaram o amarelo, uma fitinha amarela, né? Exato, o lacinho, né? Aham. E eles fizeram também cartões para distribuir junto com essas fitinhas para que as pessoas pedissem ajuda e não se repetisse a mesma situação que aconteceu com o amigo Mike. Entendi. E aí foi se propagando esse... E olha que interessante, né? Então, assim, precisou algo acontecer. Então, de repente, o Mike, que eu não sei muito da história, mas vamos colocar aqui uma história hipotética. O Mike era um menino que estava super bem, estava ali com seu carro, estava ali andando com seu carro, estava sorrindo, estava saindo, mas ali dentro tinha algo. Uma depressão, talvez, algo que ele não mostrava muito, uma conversa que ele não tinha com alguém mais profundo, e num momento de tristeza profunda, ele foi ali e tirou a sua própria vida. E aí os amigos se despertaram, falaram, nossa, pode ter mais pessoas precisando de ajuda, vamos ajudar eles. E aí distribuíram, então, esses cartões. E aí, quantos e quantos Mikes já não perderam suas vidas e outras pessoas talvez tiveram esse despertar. E o que a gente está fazendo aqui é, antes da gente conhecer um Mike, a gente está querendo ajudar a todos, né? E falar isso, você pode, você não precisa ter medo, peça ajuda. Se você tá com uma tristeza aí, que às vezes vem pensamentos na sua cabeça de que a vida não tá muito legal, não compensa, que talvez cessaria essa dor se você não tivesse mais aqui, peça ajuda. Você pode e deve, né, ter meios de fazer isso, Tati. Quando a pessoa pensa assim, não, mas eu não posso ir num psicólogo, não tenho como. Existe meios dela pedir essa ajuda de alguma outra forma? Então, isso é bem legal, porque nunca é do nada. Sempre existem sinais. Então, você repara ali naquela pessoa que convive com você, se ela começar a falar, seria melhor se eu não estivesse aqui, seria melhor se eu não seria mais um problema para vocês. Então, são coisas que não é do nada, sabe? Existe sempre um detalhezinho, exato, que a gente pode prestar atenção. E aí, o que acontece? Quando você percebe esses detalhes, você pode oferecer. Estou aqui para te escutar, se você precisar. Não precisa ficar perguntando todo dia se a pessoa está bem. Porque às vezes você também isso pode ser um problema, né? Mas você pode se mostrar disposto a essa Entendi. pessoa. Estou disposto, se você quiser ouvir, se você quiser
assistir um filme, se você quiser estar aqui comigo. Uma companhia. E aí também trazer a importância de fazer terapia. Sim. Fale com alguém que você sente, às vezes você não consegue se abrir com outra pessoa, né? Às vezes, até pra gente é difícil falar o que a gente pensa, o que a gente sente. Então, quando a gente compartilha, é um alívio muito grande. Quando a gente sente algo que é muito grande, que é aquela coisa que parece que, sabe assim, que tá apertado aqui dentro, a gente tem medo, às vezes, do que vão pensar, né? Do que vão falar. Medo do preconceito, medo da rejeição, né? Então, a pessoa que vem, por exemplo, para a clínica, que tem esse comportamento, essa tendência, ela vem cheio de uma confusão mesmo de sentimentos, de pensamentos que ela mesmo não consegue lidar né? com isso. Então ela tem muito medo do que as pessoas vão falar, e às vezes medo, porque a gente vai precisar também, em alguns momentos, Janaína, do atendimento do psiquiatra para ajudar. Talvez, então aí quando já está num grau assim que precisa talvez colocar algum remédio, alguma coisa só para ajudar, precisa do psiquiatra. E aí vem cheio de tabus. Sim. Você vai me encaminhar para o médico? Tô doido não. Não tô doido, né? A gente vai explicar que não é assim, que em alguns momentos a gente precisa sim do remédio para essa pessoa. Mas você quer ver uma coisa? Por que é tudo bem tomar um remédio para uma dor física e não é tudo bem tomar um remédio para uma dor mental, sentimental? Isso tem que acabar, isso é uma cultura errada. De falar que quem vai no psiquiatra, precisa tomar um remédio para se acalmar, por exemplo, é doido. Não é isso, gente. É justamente pensar que... Gente, já falou isso aqui, né? O que está aqui causa o que está aqui externo. E é muito isso. O corpo é o último. Então, quando a gente já está com uma dor, eu acredito muito nisso, né? Que a questão do psicossomático, exatamente, né? Começou lá com uma preocupação, e aí eu não tratei, daqui a pouco virou aquela dor de cabeça que vem todo dia naquele mesmo horário, e eu tomo remédio e ela não passa, tomo remédio e ela não passa. E aí, de repente, se eu tivesse ido tratar... né? E tomasse ali, de repente, um medicamento para a minha dor mental, que não é isso, eu não estou incentivando medicamento também. Calma. É que quando você passa por um especialista, ele vai analisar o seu caso. Cada caso é um caso. E falando de cada caso é um caso, ainda, a gente precisa parar de se comparar aos outros, né, Tati? Porque a gente tem muito isso, de falar assim, não, mas tá errado, porque eu tô muito triste, o fulano é tão feliz, então tá errado, tem alguma coisa comigo, né? Isso é verdade. Eu até estava conversando um pouquinho sobre isso, sobre essa empatia, né? Empatia não é você se colocar no lugar do outro, porque a gente, às vezes, não tem repertório para se colocar no lugar do outro. Então, é importante que você aceite que existem sentimentos diferentes do que nós sentimos e tudo bem. Você aceitar que a pessoa está sentindo aquilo. Entendi. Entende? Então, por exemplo... tá, peraí, que eu acho que eu entendi bem o que você falou. Que, de repente, eu vou até ser essa pessoa que vou conversar. Que vou me colocar a conversar. Só que aí a pessoa vai falar assim, eu tô triste porque minha borracha caiu no chão e não sei o quê. Aí eu vou falar, não, você não deve ficar triste por causa disso, né? Fechado. Então eu pego a minha experiência e, tipo, meio que condeno aquilo que você tá sentindo. Ou quero mudar você. Não é assim. Principalmente se você for o ouvinte, você não tem que, de repente, apontar o dedo, né? A gente recebe muito esse sentimento de, nossa, mas o outro tinha tudo e estava triste, ou ele tinha um carro, ele tinha um não sei o que lá e estava triste. O que é tudo para outra pessoa, né? O que isso significa para ela? Sim. Não dá para a gente tirar que para você seria legal ter um carro, ter tal coisa, e a outra pessoa, a gente não sabe o que ela sente, o que ela passa. Então, realmente não dá para ter esse tipo de julgamento, mas é algo muito difícil. Porque culturalmente a gente não vive assim. Não, e porque olha, eu sou mãe, eu tenho uma filha de 13 anos. Vai fazer 13 agora dia 16. E às vezes eu passo muito por isso. No caso, assim, eu não quero que ela sofra por aquilo, que pra mim parece uma besteira. E aí eu fico o tempo todo, calma, não é assim, não vai falar isso. Fala isso não, agora não. Aí eu fico aqui, calma, respira, entende? Entendi, filha. Tá, vamos conversar sobre isso, vamos entender isso. Né? Porque não é igual, não somos iguais, por mais que a minha filha nasceu de mim, mas é um ser totalmente independente, com pensamentos independentes e já com uma história diferente de sentir, diferente de agir. E isso é uma compreensão que é difícil, né, Viviane? Demais. Nós tendemos a dar opiniões e às vezes a minha opinião tem a ver com a minha história de vida. Sim.
E a minha história de vida é completamente diferente da história de vida daquela pessoa que está sofrendo. É verdade. Então, assim, em alguns momentos, vamos só acolher, vamos escutar. Se eu tenho um ditado, assim, que eu falo para todas as pessoas que eu atendo. Se você não sabe o que falar, não fala nada. Né? Às vezes dá um abraço. Isso, dá um abraço, fica ali do lado. Vamos fazer alguma coisa que a gente gosta? Né? Estou aqui. Sim. E não precisa só com palavras, sabe? Com atitudes. Uhum. Estou aqui contigo. Vamos lá. Você é importante para mim. Gente, nós temos ainda muito o que falar sobre isso. Eu quero conversar com as meninas também sobre essa questão dos padrões. Se elas acham que esses padrões que a gente fala tanto, padrões sociais, padrões de beleza, se isso também influencia, se isso ainda é uma coisa que influencia, ou se a gente está notando um movimento social para uma mudança disso. Mas a gente vai conversar já já, tá? A gente fala mais. A gente está falando sobre o Setembro Amarelo, que é um mês que chama essa atenção para a prevenção, gente, contra o suicídio, para que a gente consiga se atentar aos pequenos sinais, como foi falado aqui, aos pequenos detalhes, porque nunca é uma atitude tomada assim do nada, né? Tem sinais e a gente precisa aprender a olhar para isso de uma forma mais com atenção mesmo, tá bom? Já aí que hoje a gente está falando do assunto bom para a gente poder viver melhor e viver. A vida é linda, é incrivelmente cheia de possibilidades, mas a gente precisa dar valor a ela, entendeu? Entender que a gente pode fazer tudo que a gente quer. Precisa ter foco, precisa ter talvez uma disciplina, mas precisa também ter amor próprio, né? Entender os nossos processos, entender como a gente age diante de todas as situações. E aí, com esse amor, entendendo tudo isso, a gente vai vivendo um dia de cada vez. A gente está falando sobre isso, Setembro Amarelo, estamos recebendo aqui na nossa sala, batendo um papo mesmo, porque isso não é entrevista, tá, Tati? Você percebeu, né? Muito obrigada. A gente conversa... Menina, o intervalo foi muito rápido, deu tempo de fofocar aqui, ó. Conheço a Tati há um tempo já, quero até mandar um beijo a toda a galera da Amazônia Vertical, a nossa antiga Amazônia Vertical, né? Saudade. Um beijo a toda aquela galera linda, o Joca, lá em Guajará-Mirim, pega, viu, Rede TV, nosso programa, um beijo pra ele. E é isso, não deu tempo de fofocar, depois a gente fofoca então, Tati. Viviane tá aqui também com a gente, elas são da clínica Conhecer Psi, né, que a gente fala, tá o arroba é Conhecer Psi, né? Então, se você quiser até já saber aí das meninas, de repente marcar um horário, vai lá no Instagram, coloca Conhecer Psi, que você vai ter ali todos os contatos, tá bom? E falando então de valorização de vida, que é isso que a gente estava falando agora, eu queria aproveitar, Tati, que você contou pra mim que atende adolescentes. A gente tem, às vezes, uma ideia que, por ser uma fase bem, né, complexa, eu diria, muitas mudanças ao mesmo tempo, os hormônios, o corpo, a sociedade, ai, cansei. É uma fase complexa. E aí, às vezes, você acha que pode ser mais, assim, comum ter uma depressão nessa fase ou não? Sim. Não é mais comum, mas eu acho que é uma fase muito importante em que pode ser desenvolvido sim. Tá. São muitas coisas, como você disse, né? Uhum. Eu não sei se eu sou criança agora, se eu sou adulto, como que eu vou me comportar agora. Então, realmente pode ser uma fase em que seja gatilho para essas coisas, sabe? Então, é uma fase que vai importar na vida inteira depois, né? Como você foi aqui tratado ou como você lidou com as suas emoções, refletem lá na frente, né? Com certeza. Eu tenho visto muitos pais, quando atendo adolescente, eu também faço uma sessão com os pais para saber, né, orientar, entender como é que funciona. E uma das coisas não desmereça o sofrimento. Você estava me falando, né? Sua filha caiu borracha, ela ficou triste, né? Para você que precisa, sei lá, colocar comida na mesa da sua filha, seja muito banal aquilo, mas para ela existe um sofrimento. Existe um peso naquilo. E não desmereça, essa é sempre minha orientação. Eu entendo que para você esteja sendo difícil, meu filho ou minha filha, né? Se você quiser alguma ajuda, se eu puder fazer alguma coisa para você, estou aqui para conversar. E nunca... Para de sentir isso, que besteira. Entendi. Sabe? Ou senão, que bobeira. Não, ou senão, assim, o menino tá triste lá, vai passar. Só uma fase, né? E não dá essa atenção. Só para complementar também o que a Tati falou, quando a gente olha, assim, desenvolvimentos de adolescentes, uma das fases mais importantes para eles é essa, e é o social. O foco do adolescente é o meio social dele. E se a gente parar para analisar, Jana, o social é muito cruel. Então, é um corpo,
é um cabelo. Aí a gente fala daquele padrão. Exatamente. Né? Que existe, gente. É uma coisa que é incutida aqui, ó. Né? Tá no consciente coletivo ali. Então, de repente, o que é bonito é um cabelo assim, um corpo assado, quem tem determinada coisa. E aquilo na adolescência tem um peso maior, né? Exatamente. E aí a aí gente, entra. como pais, orientadores, os responsáveis, aquelas pessoas que convivem com as crianças ou com os adolescentes, precisa entender como conversar sobre isso. Porque, como você falou, às vezes uma palavra do tipo assim, para de bobeira, tem um peso, aí minha mãe não gosta de mim, não me ama, não me dá atenção, e aí pode virar. Se aquilo for uma coisa constante, vira uma bola de neve bem grandona, né? Difícil de tratar. E aí, a Tati falou aqui, eu achei muito legal, eu queria que a gente falasse disso de novo, que nunca é do nada. Quando a gente está falando de suicídio, principalmente, existem os sinais, Vivi. Vem as falas, né? Não era para eu ter nascido, o que eu tô fazendo aqui? Mudanças no comportamento. De repente, aquela pessoa era um pouco mais depressiva, tinha esses comportamentos um pouco mais deprimidos, chorava mais, se lamentava. Do nada, ela fica bem. Parece que ela resolveu. Entendi. Exatamente, parece que ela resolveu fazer algo. Essa atitude é para ela uma resolução, né? Isso. Entendi. Despedidas, né? Eu vou ver um amigo que eu não via há muito tempo, eu começo a falar, nossa, foi muito bom te ver, sabe? Entendi. Naquele tom de despedida, escrevo cartas, né? Me isolo mais. Então, tudo que foge muito do padrão daquela pessoa é algo que a gente tem que ficar muito atento. E quando a gente está atento? Então, vamos entrar nesse assunto agora até para a gente poder ajudar. Então, eu percebi. Como eu consigo ajudar, assim, de uma forma... Porque talvez eu invadi muito aquela pessoa. Fala comigo, pelo amor de Deus, fala comigo. Olha, aí eu posso até estar afastando mais ainda. Então, dá uma dica pra gente, de repente, lidar com essa situação. Primeiro passo é não deixar a pessoa sozinha. Tá. Então, rola aí uma certa invasão, Tá. porque você tem que ficar praticamente 24 Vigiando. horas ali em vigília. E depois, encaminhar ela para os profissionais que podem ajudar. E caso haja uma negativa muito forte dela não querer, como é que a gente faz? Acolher, né? Não julgar. Primeiro ponto. É entender que aquela dor existe, é entender que aquela dor está muito forte, acolher e fazer o possível para que ela aceite o tratamento. Se não aceitar, né, que eu acho um pouco difícil que a pessoa não aceite, estar ali do lado dela. Entendi. E tentar, não de uma forma impositiva, mas de uma forma mais acolhedora, entender o que está se passando na vida dessa pessoa. E aí, gente, só trazendo um pouquinho para o nosso cenário atual, então agora, pandemia. Porque assim, a gente antes de uma pandemia como essa que a gente está vivendo, a gente tinha ali os grupos. Então tinha os grupos dos amigos, da escola, da faculdade, do trabalho. E agora está todo mundo em casa. Então pais passaram a perceber mais seus filhos, ou não, né? Porque pode ser que não conseguiram. Mas eu, por exemplo... tive uma presença muito maior em casa com a pandemia. Então, realmente, eu pude conviver mais com os meus filhos. E notaram coisas que talvez não notavam antes, perceberam comportamentos diante da escola, com essa aula online. Então, agora eu acredito que quem se deu esse direito de estar ali convivendo mais, pôde conhecer mais essas pessoas. E aí, caso eles queiram essa abordagem, né, essa psicologia, dá para fazer online também ou dá para ir até uma clínica. É muito importante que os pais entendam essa percepção, né? A gente está falando de adolescentes ainda, né? Mas os pais também têm níveis de sofrimento que eles podem buscar ajuda, né? Mas em relação aos adolescentes, a gente tem uma perda concreta, né, do social e tem uma perda imaginária. Eu poderia estar fazendo isso com os meus amigos, eu poderia estar fazendo um monte de coisa. E a gente também sofre, não é só adolescente, não, a gente também sofre. Sim, existe terapia online, né? Eu faço terapia online, a Vivi também faz terapia online. Esse é um modo que eu mais utilizei nessa pandemia, né? Pede para o pessoal da sua casa ir para a sala, pede para o pessoal ir para algum lugar, faz no seu quarto, faz dentro do carro. Existem várias formas de a gente resolver esse problema. Também estou atendendo no presencial, né? É uma forma também da gente continuar com todos os seus cuidados, com máscara, com o espaço, né? Mas é importante procurar ajuda, sabe?
A Vivi estava falando que é importante você observar e estar presente. Se a pessoa for muito resistente, você pode acolher. Existe o CVV, não sei se você já ouviu falar, o Centro de Valorização da Vida, é 188. São profissionais que estão para te acolher. É algo mais breve, mas se você estiver no nível de sofrimento muito alto, não quer contar para ninguém, liga lá, eles vão te orientar, eles vão te apoiar. Né? Isso. Assim, existe um telefone que você pode ligar. A gente tinha até, antigamente, o pessoal falava que ligava para a companhia telefônica, né? Tem umas pessoas que ligavam, fala comigo, oi, tudo bem? Liga para o CVV, ó, 188. Tem alguém fazendo esse tipo de serviço e que bom que tem, né? E se você entender a sua necessidade, entender a importância disso e tiver essa oportunidade, né? Procure um especialista, né? Talvez aí na tua família já tenha uma indicação de um profissional que você confia, que fulano foi e falou para você que confia. Então, aceite essa sugestão, mas assim, ó, insista. Sabe por quê? Porque a coisa mais valiosa que a gente tem é a vida. Não tem mais nada que valha, porque realmente depois que vai, a gente ainda não descobriu como voltar, né? Então, a gente precisa valorizar enquanto estamos aqui e enquanto há vida, há esperança. E a gente precisa falar disso, precisa tocar nesse assunto. Acolha mais, esteja mais perto, esteja mais vigilante. Pai, mãe, responsável. Quando a gente está falando de vigiar, talvez não é tanto invadir privacidades, ou seja, mas é estar próximo, é conversar. Ah, quem são os seus amigos? Como são os nomes deles? O que você gosta de fazer? E vai perguntando aos poucos e vai entender qual é o filme que você gosta. Você sabe qual filme que o seu filho gosta? Qual é o estilo? Qual a música? Porque tudo muda, gente. Eu achava que eu era muito moderna. Quando eu fui ver o estilo que a minha filha gosta, eu nem conheço. Eu falei, como assim, gente? Eu fiquei assustada. Eu achava que ela gostava de tal coisa. Aí fui ver lá uma banda, nunca tinha visto. Então, assim, realmente, sabe? É uma descoberta diária. E a gente, quando é criança, né? A gente tem tanta essa coisa do cuidado com o que come, com o que faz, com o que fala. Por que isso vai se perdendo ao longo do tempo, né? Então, acho que a gente tem que dar uma recuperada. A pandemia, na minha opinião, veio com esse intuito também de aproximar as famílias. E a gente só tem que tirar o que é de bom disso. Né? Para ir finalizando, meninas, por favor, deem as suas considerações finais aí sobre, então, esse setembro amarelo em favorecimento da vida. Por favor. Bom, vou iniciar. A gente vê essa medida como, eu sempre costumo falar para os meus clientes, né? É uma medida temporária, é uma medida eterna para um problema temporário. Então, busque ajuda, a sua vida vale a pena. Eu estou aqui para ajudar e ofereça isso se você tem suporte para isso. Tá? Então, estou disposta. Obrigada pelo convite, agradeço. Seja sempre bem-vinda. Ai, obrigada. Aqui é uma sala de estar mesmo, a gente senta e bate papo. Vivi também, obrigada, tá? Por ter vindo, estabelecido essa conexão e foi muito bom. Eu que agradeço. Na próxima oportunidade Claro, estarei com aqui. certeza. É um assunto, né, que a gente precisa falar, precisamos falar sobre suicídio. E assim, olhe para o outro, olhe para você, faça essa reflexão. Qual foi a última vez que você fez algo para você? Qual a última vez que você disse sim para você? Então vamos fazer essa reflexão e vamos nos cuidar no sentido de saúde mental. Né? Vamos fazer o possível para que a gente esteja bem. Imagine lá que você está no avião e você precisa usar o oxigênio. Você tem que colocar em você primeiro para depois colocar numa criança, no idoso. Então, se cuidem, né? Se valorize. Esse termo é maravilhoso. Só pode ajudar se a gente puder, né? Se a gente tiver vida para ajudar alguém. E aí, às vezes, tá todo mundo precisando. E tudo bem, gente, tá? Tudo bem. Se tiver todo mundo precisando, melhor ainda. A gente faz algo em grupo. Vai ser lindo, né? Já faz ali uma reflexão da família inteira e bota ali na mesa e vai conversando. Vai ser maravilhoso. O importante é fazer alguma coisa. Como a gente viu agora no signo ali falando de coisa que vai cair do céu, as respostas também estão dentro de nós, mas a gente precisa olhar para elas. E a gente vive, às vezes, num automático, né? Pensando no amanhã, na próxima tarefa, no próximo trabalho, no próximo dia. E aí esquece de viver o hoje, de olhar para dentro de casa, do que eu estou fazendo por mim. Às vezes, você assistir um filme que você gosta é algo por você. Que acontece, às vezes, da pessoa só assistir o que o outro quer. Acontece muito isso, né? Ficar sempre cedendo, né? Não, vamos fazer o que você quer, então. E aí não pensa, né?
o que você vai fazer por você. E é importante você fazer algo por você. Meninas, muito obrigada e voltem sempre, tá? Obrigada, Jana. Está aberta aqui a nossa sala e valorize sempre a sua vida. Esse é o nosso Setembro Amarelo. A gente volta a falar ainda sobre esse assunto, porque a gente gosta.